O meu trabalho, ele discute os discursos do judiciário, discursos judiciários, na verdade, sobre homicídio de mulheres em situação de violência doméstica aqui no DF. Talvez uma inquietação importante para sinalizá-lo é de que, nos anos 70, por exemplo, o homicídio de mulheres foi uma grande causa para os movimentos feministas para conseguirem trazer a discussão da violência doméstica para um âmbito público. Então havia, por exemplo, muita discussão sobre o que se defendia na época de uma tese da legítima defesa da honra, que levava, por exemplo, à desresponsabilização de muitos homens acusados de terem assassinado suas companheiras, suas esposas e ex-companheiras. E aí a minha inquietação era pensar como é que estava o julgamento e a caracterização desses casos hoje, depois da criação da Lei Maria da Penha. Então a minha análise foi a análise de 35 processos de homicídios de mulheres em situação de violência doméstica aqui no Distrito Federal, ocorridos entre 2006 e 2011, portanto depois da criação e implementação da Lei Maria da Penha. E eu tentei fazer essa descrição do que estava acontecendo nesses processos, como eles estavam sendo julgados e como que estava sendo caracterizados esses casos. Eu achei muito, em termos de resultados, assim, uma dimensão muito importante foi na verdade, perceber que a Lei Maria da Penha tem sido considerada nesse espaço um marco jurídico pouco importante, porque ela aparece desses 35 casos, ela só é usada na sentença ou no acórdão em 25% deles. Ou seja, na grande maioria, a lei não é considerada parte desse aparato legal necessário para esses casos. E isso é importante destacar porque há uma leitura muito tradicional de ver a Lei Maria da Penha apenas os seus reflexos punitivistas e de aumento de punição, que na verdade é uma leitura incompleta, porque ela tentou trazer uma perspectiva de gênero para discutir violência doméstica, pensar violência doméstica como decorrência de uma relação de poder que está envolvida com o gênero, que está envolvida no sistema de gênero, e que precariza a vida das mulheres e que faz da casa um ambiente muito pouco seguro para as mulheres. E essa leitura da violência doméstica que a lei tenta e traz para implementar como parte de uma política pública, parte de uma abordagem estatal do problema, não é a que se vê nos processos. Então, além dela não aparecer expressamente, a lei não é utilizada expressamente como um instrumento nesses casos, os argumentos que são usados nos casos são o oposto disso. Eles estão ainda muito baseados numa legitimação da violência e numa culpabilização da vítima. Então, em metade dos casos analisados, a gente vê que os argumentos da defesa são baseados, por exemplo, numa categoria jurídica, numa atenuante para o homicídio, que se chama de violenta emoção por injusta provocação da vítima, que significa dizer que aquele caso teria acontecido porque a vítima teria provocado o réu. E em que termos que se descreve essa provocação? Em termos de estereótipos de gênero. São mulheres que a defesa dos réus dizem que não eram boas mães, questionaram a virilidade do companheiro, do parceiro, traíram de alguma maneira, rejeitaram permanecer numa relação e que esses teriam sido os episódios que teriam motivado uma violência homicida, uma agressão homicida. Então a discussão nesse processo se dá nesses termos, se dá em termos de discutir em que medida a mulher teria contribuído ou não para a sua morte. E, portanto, se discute muito pouco a casa como um espaço de poder em que a vida das mulheres é precarizada, que é um espaço inseguro para as mulheres. E eu acho que isso foi importante, assim, foi interessante perceber esse cenário, retomar esse cenário dos homicídios que talvez tenha ficado um pouco menos visibilizado, mesmo depois da criação da Lei Maria da Penha, e agora está um pouco mais em voga pela discussão da tipificação do feminicídio, ou do que seria um feminicídio, qualquer coisa assim, para pensar o quanto a gente precisa entender esses cenários, assim, quanto a gente precisa explorar e entender como é que se dão esses casos e como é que a gente vai enfrentar isso, em que termos, porque muito dos argumentos é dizer que, por exemplo, leis penais ajudam a visibilizar esses casos e a gente tem a impressão de que isso não é suficiente, que há outras medidas que têm que ser pensadas para se compreender o que estão acontecendo nesses casos e o que chega nesses processos, né?